Ela jogou fora todos os meus bifes e disse: "Esta é uma casa vegana agora." Eu só assenti. No dia seguinte, fiz questão de preparar um churrasco completo com carne para nossos pais. Ela não pôde dizer uma única palavra enquanto a fumaça se espalhava, e foi maravilhoso. Eu, 28, homem, cheguei em casa do trabalho na terça-feira e encontrei minha namorada, Melody, 26, parada na cozinha com uma expressão triunfante no rosto. Atrás dela, nosso lixo estava transbordando de papel de açougueiro e embalagens plásticas. O cheiro me atingiu imediatamente. Carne crua. O que aconteceu? Perguntei, já sabendo, mas precisando ouvir dela. Eu tomei uma decisão, ela anunciou, mãos na cintura. Esta é uma casa vegana agora. Eu joguei fora toda a carne, cada pedacinho. Eu só fiquei parado ali, processando. Estávamos juntos há 3 anos, morando juntos há 1. Ela já era vegetariana quando nos conhecemos, o que era tranquilo. Eu respeitei, garanti panelas separadas, sempre cozinhei a refeição dela primeiro para evitar contaminação cruzada. Mais vegana e jogando fora minha comida? Isso foi cerca de $300 de carne, eu disse baixo. Eu tinha acabado de fazer compras no Coche como domingo. Cortes premium para um jantar de trabalho que eu estava planejando. Peitos de frango, carne moída, bacon. Tudo isso é dinheiro gasto em assassinato, ela disse, erguendo o queixo. Assisti a um documentário ontem à noite e não posso mais ser cúmplice. Não posso viver com morte na minha geladeira. Aqui está o detalhe. Nem era a geladeira dela. A casa era minha, herdada da minha avó 2 anos atrás. Melody se mudou há 8 meses e me paga $400 por mês, bem abaixo do preço de mercado. Eu ofereci como um favor, já que ela estava com dificuldades por causa dos empréstimos estudantis. Eu poderia ter discutido, lembrado que ela não tinha direito de decidir, lembrado de quem era a casa. Em vez disso, apenas assenti. Ok, eu disse. Ela piscou, claramente esperando uma briga. Ok. Sim, ok. O alívio no rosto dela foi quase cômico. Ela começou um discurso sobre como estava orgulhosa de mim, como já tinha comprado várias compras veganas, como isso seria ótimo para minha saúde. Deixei ela falar, assentindo os momentos certos, até ajudei a guardar o leite de amêndoas e o tempeh. Naquela noite ela fez jantar. Um prato de quinoa, Buddha bowl. Estava até gostoso. Comemos em frente à TV, como sempre. Ela ficava me lançando olhares felizes, provavelmente surpresa com a forma como eu estava aceitando bem. Quarta de manhã liguei para meus pais. Ei, mãe, você e o pai estão livres amanhã à noite? Estou pensando em fazer um churrasco. Ah, parece ótimo. Qual o motivo? Só vontade de assar algo. Talvez convide o tio Tony e a tia Beth também. E diga pro pai trazer o defumador? Estou pensando em brisket. Vê, o que Melody não sabia era que minha família já viria semana que vem para jantar. Eu estava planejando cozinhar para eles de qualquer forma. Só adiantei alguns dias e talvez aumentei um pouco o menu. Quinta chegou. Saí do trabalho meio período, passei no açougue no caminho. Se ela quis jogar fora $300 em carne, eu compraria 500 a mais. Ribês, porterosas, costeletas de cordeiro, linguiças italianas, costelinhas de porco. O açougueiro, que já me conhecia pelo nome, levantou uma sobrancelha. Vai ter festa? Algo assim. Também passei na loja para comprar acompanhamentos. Salada de repolho, salada de batata, mac and cheese, todos os clássicos não veganos. Até comprei um cheesecake de sobremesa. Cheguei em casa por volta das 14 horas, o carro da Melody não estava lá. Ela trabalhava como uma designer gráfica e normalmente só chegava às 18 horas. Perfeito. Liguei a churrasqueira, temperei os bifes, coloquei as costelinhas no forno. Às 16 horas, o quintal inteiro cheirava a churrascaria. Foi quando ouvi o carro dela chegando cedo. Ela entrou pelo portão dos fundos e parou, encarando a grelha, o cooler cheio de carne, e o avental de churrasqueiro, presente de Dia dos Pais do meu pai. O que é isso? A voz dela estava mortalmente calma. Churrasco, eu disse, virando um bife. Meus pais estão vindo. Quer que eu faça um hambúrguer vegano para você? Nós conversamos sobre isso. Esta é uma casa vegana agora. Não, corrigi, ainda calmo. Você conversou. Você tomou uma decisão unilateral sobre minha casa e minha comida. Eu só não discuti. Mas você disse o quê? Disse. Estou ok com você ser vegana na minha casa, na qual deixo você morar pagando menos da metade do valor de mercado. Mas eu não sou vegano e esta é a minha casa. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso é vingança. Você está sendo mesquinho. Não. Isso é jantar.
Minha família está vindo. E estou cozinhando. Você decide. Meus pais chegaram, meu pai trazendo o defumador enorme, minha mãe com certeza carregando seus famosos jalapenos recheados e enrolados em bacon. Atrás deles, o caminhão do tio Tony com mais família. O cheiro de carne defumada se espalhava pelo quintal como neblina. Melody ficou ali, unhos cerrados, vendo minha família entrar trazendo colheres e travessas. Ninguém tinha sido avisado sobre as novas restrições alimentares dela, então trouxeram de tudo como sempre. Cogumelos recheados com cream cheese enrolados em bacon da minha mãe, salada de batata com bacon da tia Beth, jerk de veado do tio Tony. Melody, minha mãe chamou. Que bom te ver. Trouxe aqueles petiscos que você adorou no Natal. O rosto da Melody passou por umas 6 expressões diferentes antes de se fixar em um sorriso forçado. Obrigada, mas na verdade agora sou vegana. Ah! Minha mãe olhou para a bandeja com bacon na mão. Desde quando? Desde terça. Meu pai, que já estava examinando as carnes, levantou o olhar. Terça, tipo 2 dias atrás. Sim. Ele deu de ombros e voltou a admirar os ribês. Bom pra você. Mas pra gente então. As 3 horas seguintes foram o churrasco mais longo da minha vida. Melody sentou na varanda bebendo água enquanto a fumaça das carnes a cercava. Ela não disse nada. Nem quando o tio Tony contou suas histórias de caça. Nem quando meu pai explicou em detalhes sua nova técnica de tempero seco. Nem quando meu primo apareceu com um porco inteiro assado que tinha feito para outro evento e trouxe as sobras. A família percebeu a tensão, mas ninguém disse nada diretamente. Só continuaram oferecendo acompanhamentos. Ela podia comer até apontar que a salada de repolho tinha maionese e a de batata tinha bacon. Depois disso, pararam de oferecer. Por volta das 20 horas, as pessoas começaram a ir embora. Muito tapinha nas costas e promessas de repetir logo. Minha mãe me abraçou mais forte e sussurrou, está tudo bem. Vai ficar, eu disse. Depois que todos foram embora, limpei em silêncio. Melody tinha desaparecido para dentro. Encontrei-a no quarto arrumando uma mala. Vou ficar na casa da minha irmã, ela anunciou. Ok. Só isso? Só o quê? O que você quer que eu diga, Mel? Você jogou fora $300 da minha comida. Você tomou uma decisão sobre minha casa sem discutir comigo. Você esperava que eu simplesmente obedecesse? Acho que não há muito o que dizer. Você está tentando salvar animais e isso é admirável. Mas não pode me forçar a fazer isso com você. Ela fechou a mala. Isso não acabou. E não acabou mesmo. Atualização 1. Então Melody está na casa da irmã desde quinta à noite. Achei que ela ia esfriar a cabeça. Que conversaríamos como adultos, talvez encontraríamos um meio termo. Eu estava errado. Sábado de manhã, 7 horas, batem na minha porta. Nem campainha, batidas fortes. Eu fui atender de cueca e tinha uma van de chaveiro na minha garagem. Você é o dono da casa, o cara perguntou. Sou. Uma moça ligou, disse que estava trancada para fora, precisava trocar as fechaduras. Me mostrou comprovante de residência e tudo. Olhei além dele e vi a Melody sentada no carro, observando. O chaveiro estava com os papéis. Reconheci como contas de luz e internet, as que estavam no nome dela porque eu tinha deixado para ajudar a construir crédito. Olha, cara, eu disse, agradeço por ter vindo, mas essa é minha casa. Só minha. Ela é inquilina e paga aluguel. Ela me mostrou correspondência com o nome dela e este endereço. Ela mora aqui. Sim, como inquilina. Mas ela não pode autorizar troca de fechadura em uma casa que não é dela. Quer ver a escritura? Declaração de imposto de propriedade? Está tudo só no meu nome. O chaveiro ficou desconfortável. Olhou para Melody, depois para mim. Sabe de uma coisa? Vou precisar ver documentos de propriedade antes de continuar. Mostrei tudo no celular. Registros do condado, escritura, impostos, tudo mostrando propriedade exclusiva. Ele assentiu, voltou ao carro da Melody. Não ouvi a conversa, mas vi ela gesticulando furiosa. O chaveiro só balançava a cabeça. Por fim, entrou na van e foi embora. Melody saiu acelerando logo depois. 20 minutos depois, eu estava me preparando para correr quando meu celular começou a explodir. Mensagem atrás de mensagem. Você vai ser mesquinho assim mesmo? Eu tenho pertences nessa casa. Tenho direitos como inquilina. Você não pode simplesmente me trancar para fora. Eu pago aluguel. Respirei fundo antes de responder às mensagens. Claro, você pode pegar seus pertences. Mas vou estar presente quando vier. E sobre os direitos de inquilina, você tem razão.
Vou seguir o protocolo legal adequado. Passei o resto do sábado pesquisando leis de locação. Descobri que, tecnicamente, ela tinha direito a aviso de 30 dias por escrito. Muito bem. Se ela queria jogar com regras, eu jogaria também. Segunda de manhã, parei no correio e enviei uma notificação formal de despejo por correspondência registrada. Motivo: em violação dos termos do acordo verbal ao destruir propriedade do locador a minha comida, e tentativa não autorizada de alterar fechaduras da propriedade. Ela apareceu terça-noite com duas amigas como testemunhas. Reconheci uma delas, Sarah, que sempre me olhava como se eu fosse algum tipo de monstro machista. Perfeito. Vim buscar minhas coisas, Melody anunciou, como se estivesse fazendo um favor. Claro. Mas primeiro, você recebeu minha notificação? Ela acenou o papel com raiva. Isso é ridículo. Você não pode me despejar por ser vegana. Não estou te despejando por ser vegana. Estou te despejando por destruir minha propriedade e tentar mudar as fechaduras sem autorização. Leia direito. Sarah se meteu e ela estava tentando fazer uma mudança positiva. Você está sendo cruel. Eu me virei para Sarah. Você pagaria $400 de aluguel numa casa onde o proprietário jogasse fora toda a sua comida sem perguntar? Isso é diferente. Carne é assassinato. Na sua opinião. Mas legalmente, é propriedade pessoal. E destruir propriedade pessoal é crime. Melody revirou os olhos. Você não vai chamar a polícia por causa de carne. Não preciso. Já tenho fotos de tudo no lixo, recibos das compras, e você admitiu por mensagem de texto. $300 é vandalismo criminal no nosso estado. Vi a cor sumir do rosto dela. Sarah parecia menos confiante também. Vamos, peguem as coisas dela, murmurei. Elas subiram para o quarto. Eu fiquei embaixo, ouvindo gavetas sendo abertas com força desnecessária. Depois de uma hora, desceram com várias malas e caixas. Pronto, Melody disse. Mas isso não acabou. Vou contestar o despejo. Fique à vontade. Tenho toda a documentação necessária. Elas saíram batendo a porta. Eu tranquei e voltei para a cozinha, onde tinha deixado um belo contrafilé marinando. Hora do jantar. Na quarta, recebi uma ligação do meu amigo Marcos, que é advogado. Cara, uma tal de Melody me ligou dizendo que você está abusando dela. Que história é essa? Contei tudo. Marcos riu. Jesus, que situação. Bom, legalmente você está certo. Ela não tem direito nenhum de destruir sua propriedade ou mudar fechaduras. Mas cuidado, ela pode tentar alegar que vocês tinham um relacionamento de direito consuetudinário. Direito consuetudinário? Casamento informal. Se ela conseguir provar que vocês se apresentavam como casados, dividiam despesas como casal, ela pode ter direito à metade da propriedade. Meu estômago despencou. Mas a casa é herança da minha avó. Herança anterior ao relacionamento está protegida, mas melhorias feitas durante podem não estar. Ela pagava alguma conta. Luz e internet estão no nome dela. Merda. Isso pode ser complicado. Você tem algum acordo por escrito sobre o aluguel? Não, era só 400 por mês. Informal. Preciso que você documente tudo. Conversas, mensagens, tudo que prove que era relação de inquilino-proprietário, não conjugal. Passei o resto da semana organizando evidências. Screenshots de conversas onde ela reclamava do aluguel, recibos dos $400 mensais, tudo. Sexta chegou uma citação. Melody havia entrado com processo na vara de família alegando união estável e pedindo metade da casa. Liguei imediatamente para Marcos. Ela fez mesmo. Era esperado. Mas olha o lado bom, agora ela não pode mais entrar na casa enquanto o processo rola. E tenho uma ideia. Que ideia? Você disse que ela fez isso depois de assistir um documentário, certo? Vamos usar isso a nosso favor. Mudança súbita de personalidade, decisões impulsivas, comportamento irracional. Podemos argumentar que ela está mentalmente instável. Marcos, não sei se. Escuta, ela destruiu sua propriedade, tentou mudar suas fechaduras, agora está processando você. Isso é comportamento de uma pessoa equilibrada? Ele tinha um ponto. O que você precisa? Quero que você documente tudo. Cada interação estranha, cada decisão impulsiva dela nos últimos meses. E vamos precisar de testemunhas. Passei o fim de semana relembrando. Na verdade, havia sinais. Mês passado ela havia impulsivamente cortado todo o cabelo depois de ver um vídeo no TikTok. Antes disso, tinha gastado $500 em cristais para harmonizar a energia da casa. E havia outras coisas.
Segunda de manhã, meus pais apareceram inesperadamente. Filho, sua mãe não conseguiu dormir direito desde quinta. Que história é essa de processo? Expliquei tudo novamente. Meu pai balançou a cabeça. Essa menina sempre foi meio instável. Como assim, pai? Lembra no Natal? Ela surtou porque a tia Beth trouxe peru. Chorou no banheiro por 1 hora. Minha mãe assentiu. E aquela vez que ela jogou fora todo o nosso açúcar porque leu que era veneno branco? Tivemos que recomprar tudo. Comecei a perceber um padrão. Melody sempre teve tendências obsessivas, mas eu tinha normalizado como quirks de personalidade. Vocês testemunhariam isso em tribunal? Claro, meu pai disse sem hesitar. Ninguém vai roubar a casa da sua avó de você. Na terça, Marcos ligou animado. Tenho novidades. Fiz uma pesquisa sobre sua ex. Ela tem um histórico de processos frívolos. Como assim? Processou a empresa anterior por ambiente tóxico depois que não foi promovida. Processou o proprietário anterior por discriminação quando ele não renovou o aluguel dela. Ambos os casos foram arquivados. Isso ajuda nosso caso? Muito. Estabelece um padrão de comportamento litigioso. E tem mais, conseguiu os registros médicos dela. Você pode fazer isso? Ela própria forneceu como evidência de um trauma emocional. Burra da parte dela. Mostra histórico de transtorno bipolar e episódios maníacos. Eu me senti estranho sabendo disso. Parte de mim sentia pena dela. Mas outra parte estava aliviada, finalmente fazia sentido. O que isso significa para o caso? Significa que podemos argumentar que a decisão de processar foi tomada durante um episódio maníaco. Que ela não estava em condições mentais de tomar decisões racionais. Na quarta noite, estava relaxando com uma cerveja quando ouvi barulho no quintal. Olhei pela janela e vi uma figura mexendo na churrasqueira. Peguei uma lanterna e saí. Era Melody, encharcada de chuva, tentando desmontar minha grelha. Que diabos você está fazendo? Ela se virou, olhos vermelhos e cabelo grudado no rosto. Removendo instrumentos de tortura da minha propriedade. Sua propriedade? Melody, você não mora mais aqui. Ainda moro sim. Até o juiz decidir, ainda tenho direitos. Ela estava claramente tendo um surto. Falava rápido, gesticulava freneticamente. Olha, por que não entra, se seca, e conversamos? Não, ela gritou. Você não vai me manipular de novo. Eu sei o que você está fazendo. Todos sabem. Todos quem? Meu terapeuta, minha irmã, o pessoal do trabalho. Todos sabem que você é um narcisista manipulador que usa carne para controlar mulheres. Respirei fundo. Ela estava claramente delirante. Melody, você precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Você precisa parar de assassinar animais. Os vizinhos começaram a acender as luzes. Ótimo. Olha, vou ligar para sua irmã, ok? Não ligue para ninguém. Eu tenho o direito de estar aqui. Ela voltou a mexer na churrasqueira, agora tentando arrastar para fora do quintal. Liguei para Marcos. Ela está no seu quintal agora? Sim, tentando roubar minha churrasqueira. Chame a polícia. Isso é violação de domicílio e tentativa de furto. Marcos, ela está claramente em surto. E exatamente por isso. Vamos precisar disso documentado. Liguei para 190. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Melody ainda estava no quintal, agora sentada no chão abraçada à churrasqueira, chorando. Os policiais foram gentis mas firmes. Uma ambulância veio também. Melody acabou sendo levada para avaliação psiquiátrica voluntária. Quinta de manhã, a irmã dela ligou. Ela está internada por 72 horas. Queria te agradecer por não ter pressionado as acusações. Como ela está? Mal. O psiquiatra disse que ela estava em episódio maníaco severo. Provavelmente começou há semanas. Sinto muito. Eu também. Mas você fez a coisa certa chamando ajuda. Sexta, Marcos apareceu em casa com papéis. Tenho boas e mais notícias. A má, ela ainda quer seguir com o processo. A boa, agora temos documentação médica oficial de instabilidade mental. E o que isso significa? Significa que qualquer decisão que ela tomou nas últimas semanas pode ser contestada como produto de doença mental. Incluindo processar você. E a casa? A casa é sua. Sempre foi. Mas o processo pode demorar meses. Naquela noite, fiz um churrasco sozinho. Pequeno, apenas um bife e uma salsicha. Enquanto comia, pensei em tudo o que havia acontecido.
Parte de mim sentia culpa. Talvez eu devesse ter percebido que ela estava doente. Talvez devesse ter sido mais compreensivo. Mas outra parte estava furiosa. Doença mental não desculpava destruir propriedade alheia. Não desculpava tentar roubar minha casa. Terminei de comer e liguei para meus pais. Como você está, filho? Cansado, mãe. Mais aliviado. A casa está segura? Por enquanto. Bom. Sua avó ficaria orgulhosa de você defendendo o que é seu. Depois que desliguei, sentei na varanda olhando as estrelas. A casa estava silenciosa, pacífica. Minha casa. Na segunda seguinte, acordei com o som do telefone tocando às 6 da manhã. Era Marcos, e ele parecia tenso. Temos um problema. A família dela contratou um advogado. E não é qualquer um, é Roberto Mendonça. Conhecia o nome. Mendonça era famoso por pegar casos impossíveis e transformar em vitórias milionárias. Especialista em direito de família e conhecida por sua agressividade no tribunal. O que isso significa? Significa que eles estão levando isso a sério. Mendonça não pega casos pequenos. Se ele aceitou, é porque vê potencial para uma grande vitória financeira. Meu estômago se contraiu. Potencial como? Sua casa vale quanto no mercado atual? Uns 350 mil, por aí. Se ela conseguir provar união estável, são 175 mil na mão dela. Mais pensão alimentícia se ela conseguir provar dependência financeira. Mendonça deve estar cobrando 40% do valor recuperado. Fiz as contas rapidamente. 70 mil dólares só de honorários. Não era de se admirar que ele tivesse aceitado o caso. Eles já fizeram algum movimento? Ainda não, mas vai começar. Mendonça é conhecido por escavar a vida pessoal dos oponentes. Vai investigar tudo, seu histórico financeiro, relacionamentos anteriores, até sua família. Passei o resto da semana em estado de ansiedade constante. Cada carro que passava devagar na rua, cada telefonema não identificado, me deixava nervoso. Na quarta, chegou a primeira investida. Um investigador particular apareceu na casa dos meus pais fazendo perguntas sobre mim e Melody. Queriam saber se nós nos apresentávamos como casados, se dividíamos despesas, se havia sinais de relacionamento conjugal. Minha mãe ligou furiosa. Que tipo de perguntas são essas? O homem queria saber se vocês dividiam conta no supermercado, se você dava presentes caros para ela. O que você disse? A verdade. Que ela sempre foi sua inquilina que pagava aluguel. Que vocês nem dormiam no mesmo quarto nos últimos meses. E isso era verdade. Melody havia se mudado para o quarto de hóspedes em janeiro, alegando que eu roncava. Na época pensei que fosse temporário. Na quinta, descobri que o investigador também havia visitado meu local de trabalho. Conversou com colegas sobre meu relacionamento, perguntou se eu falava da Melody como esposa ou namorada. Meu chefe me chamou para uma conversa. Olha, não sei que situação é essa, mas está começando a afetar o ambiente de trabalho. Você precisa resolver isso rápido. Desculpa, é temporário. Espero que sim. E outra coisa, talvez seja melhor você tirar uns dias. Até isso se acalmar. Ótimo. Agora meu emprego também estava em risco. Sexta-noite, Marcos apareceu com uma pasta grossa de papéis. Recebi a petição inicial. É pior do que imaginei. Ele abriu os documentos na mesa da cozinha. Páginas e páginas de alegações detalhadas. Eles estão alegando que vocês viveram em união estável por 2 anos e meio. Que ela contribuiu financeiramente para melhorias da casa. Que melhorias? Ela pagava luz e internet. Eles estão contando isso como investimento na propriedade. E tem mais, estão alegando que ela foi vítima de violência psicológica. Violência psicológica? O episódio do churrasco. Eles estão pintando como se você tivesse deliberadamente a torturado com cheiros de carne sabendo da nova convicção vegana dela. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. E isso é ridículo. Ridículo, mas potencialmente efetivo. Eles têm laudos psicológicos dela descrevendo o trauma severo causado pela exposição forçada a produtos de origem animal. Marcos folheou mais páginas. Ah! E eles também estão alegando alienação parental. Alienação parental? A gente nem tem filhos. Não, mas vocês tinham um gato. Lembra do Viskers? Lembrava. O gato havia aparecido no nosso quintal ano passado. Melody insistiu que adotássemos. Eu não era muito fã, mas concordei. Quando ela se mudou, levou o gato. Eles estão dizendo que você deliberadamente privou ela do filho de criação como forma de punição. Marcos, isso está ficando insano. E está.
Mas insano não significa que não vai funcionar. Mendonça é especialista em criar narrativas emocionais que convencem jurados. Passei o fim de semana lendo e relendo os documentos. Cada página me deixava mais revoltado. Eles haviam distorcido completamente nossa relação. Segundo a petição, eu era um controlador narcisista que havia isolado financeiramente a Melody cobrando aluguel simbólico para criar dependência. O churrasco foi descrito como tortura psicológica deliberada com motivação de gênero. Segunda de manhã, Marcos ligou cedo. Temos audiência marcada para a quinta. É só preliminar, mas importante. O juiz vai decidir se ela pode entrar com medida cautelar para voltar a casa enquanto o processo rola. Ela pode voltar? Se o juiz entender que há indícios de união estável, sim. E pior, se ele conceder, você vai ter que pagar os custos dela enquanto o processo corre. Custos? Alimentação, moradia, todas as despesas dela. Como se fosse pensão alimentícia provisória. Minha cabeça começou a rodar. Quanto isso pode ser? Uns 2, 3 mil por mês. Talvez mais se eles conseguirem provar que ela se acostumou a um padrão de vida específico. Quinta chegou como se fosse minha execução. Cheguei no fórum 1 hora antes da audiência. Marcos já estava lá, nervoso. Como está se sentindo? Como se fosse vomitar. Normal. Lembra do que conversamos, seja respeitoso, não demonstre raiva, não importa o que eles digam. Entramos na sala. Melody já estava lá com Mendonça, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais que meu carro. Ela me evitou olhar completamente. Parecia frágil, vulnerável. Estava usando roupas simples, quase pobres. Uma performance óbvia, mas provavelmente efetiva. O juiz entrou. Dr. Carvalho, uns 60 anos, conhecido por ser rigoroso mas justo. Mendonça começou com uma apresentação dramática. Descreveu Melody como uma jovem vulnerável que havia sido seduzida por promessas de segurança apenas para ser explorada e posteriormente descartada quando ousou questionar os valores morais do réu. Falou por 20 minutos sobre violência patrimonial, coerção psicológica e ruptura traumática de núcleo familiar estabelecido. Quando Marcos se levantou para responder, Mendonça já havia pintado um quadro onde eu era praticamente um monstro. Meritíssimo, Marcos começou, estamos diante de uma tentativa clara de enriquecimento ilícito por parte da requerente. Mas percebi que estávamos perdendo. O juiz ouvia Mendonça com atenção, tomando notas. Quando Marcos falava, parecia distraído. Depois de 2 horas, o juiz se retirou para deliberar. Ficamos esperando no corredor. Como você acha que foi? Perguntei. Difícil dizer. Carvalho é imprevisível. 1 hora depois, fomos chamados de volta. Defiro parcialmente o pedido liminar, o juiz anunciou. A requerente poderá retornar à residência em questão, ocupando o quarto de hóspedes, até decisão final do mérito. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Além disso, o requerido deverá arcar com as despesas básicas de alimentação e moradia da requerente, no valor de R$ 1.500 mensais. Melody sorriu pela primeira vez desde que entramos na sala. Mendonça parecia satisfeito. A audiência de instrução fica marcada para daqui a 60 dias. Saímos do fórum em silêncio. Marcos dirigiu até um bar próximo. Precisamos reformular nossa estratégia, ele disse depois de pedir uma dose dupla de uísque. Que estratégia? Ela vai voltar para minha casa e eu vou ter que pagar por isso. É temporário. E pelo menos conseguimos limitar o valor da pensão provisória. R$ 1.500, Marcos. Todo mês. Para bancar alguém que destruiu minha propriedade. Eu sei que está revoltante. Mas temos 60 dias para construir nossa defesa. E tenho algumas ideias. Que ideias? Primeiro, vamos contratar um investigador próprio. Se eles querem escavar, vamos escavar também. Segundo, vamos documentar tudo a partir de agora. Cada interação com ela, cada gasto, cada comportamento estranho. E se isso não funcionar? Marcos terminou o uísque. Então você vai perder sua casa. Na sexta, Melody voltou. Chegou no final da tarde com 2 malas e uma atitude completamente diferente. Nada da fragilidade que demonstrou no tribunal. Agora estava confiante, quase arrogante. Preciso das chaves do quarto de hóspedes, ela anunciou. Não tem chaves separadas. É a mesma fechadura da casa. Então preciso de uma cópia das chaves da casa. Entreguei um molho extra que tinha. Ela subiu para o quarto sem mais palavras. 1 hora depois, ouvi barulho de móveis sendo arrastados. Ela estava reorganizando tudo lá em cima. Às 8 da noite, desceu para jantar. Abriu minha geladeira como se fosse dona e começou a examinar o conteúdo.
Isso tem que sair, disse, apontando para um pacote de bacon. Não vai sair. Essa ainda é minha casa. O juiz disse que tenho direito de ocupar a residência. Isso inclui cozinha e áreas comuns. E eu tenho direito de comer o que quiser na minha própria casa. Ela sorriu friamente. Vamos ver por quanto tempo. Naquela mesma noite, por volta das 11, Melody desceu para a cozinha. Ouvi ela mexendo nos armários, abrindo e fechando gavetas. Quando fui ver o que estava acontecendo, ela estava jogando fora todos os temperos que continham ingredientes de origem animal. O que você está fazendo? Limpando a cozinha de produtos de tortura animal. O caldo de galinha em pó, o molho inglês, até este sal temperado tem bacon. Você não pode jogar fora minhas coisas. Posso sim. Tenho direito de uso da cozinha e não posso ser obrigada a conviver com produtos que violam minhas convicções religiosas. Religiosas? Desde quando o veganismo é religião? Desde que meu advogado registrou como tal. Violação de liberdade religiosa é crime federal. Ela tinha pensado em tudo. Ou melhor, Mendonça tinha pensado em tudo. No sábado de manhã, acordei com um cheiro de tinta. Melody estava pintando a parede do quarto de hóspedes de roxo berrante. Você não pode pintar minha casa. Posso personalizar meu espaço de moradia. E está na liminar. Liguei para Marcos, mas era fim de semana e ele não atendeu. Passei o dia ouvindo o barulho de furadeira e martelo lá em cima. Domingo ela trouxe um homem que não conhecia. A apresentou como meu terapeuta, Dr. Silva. Eles ficaram 2 horas no quarto conversando, e eu podia ouvir fragmentos através da parede fina. Ambiente hostil. Documentar tudo. Sinais de perturbação psicológica. Era óbvio que estavam construindo evidências. Segunda de manhã, ela estava na cozinha fazendo café quando desci. Tinha mudado completamente a disposição dos utensílios e colocado um monte de produtos veganos onde antes ficavam minhas coisas. Bom dia, disse sem olhar para mim. Deixei sua parte dos produtos na prateleira de baixo. Abri o armário. Ela havia separado um cantinho minúsculo para minhas coisas, como se eu fosse o visitante. Melody, isso precisa parar. O quê? Estou apenas organizando meu espaço. Esse não é seu espaço. Você está aqui temporariamente. Ela se virou com um sorriso gelado. Temporariamente? Querido, meu advogado acha que vamos ganhar fácil. Em alguns meses, metade dessa casa vai ser minha. Talvez você devesse começar a procurar outro lugar para morar. À tarde, Marcos finalmente retornou minha ligação. Ela está fazendo o quê? Contei sobre a tinta, a reorganização da cozinha, o terapeuta. Isso é provocação deliberada. Eles querem que você perca a paciência, faça algo que possam usar contra você no tribunal. E o que eu faço? Fico quieto enquanto ela destrói minha casa? Por enquanto, sim. Documente tudo, tire fotos, mas não reaja. Qualquer confronto vai virar violência doméstica na petição deles. Terça-feira foi pior. Acordei e ela tinha colado adesivos veganos por toda a casa. Animals are friends, not food na geladeira. Meat is murder no espelho do banheiro. Your food choice skill na porta da frente. Quando cheguei do trabalho, havia um grupo de pessoas no meu quintal. Melody estava conduzindo algum tipo de círculo de cura vegana. O que é isso? Meu grupo de apoio. Precisamos de um espaço seguro para processar o trauma de viver em uma casa onde há violência contra animais. Eram 6 pessoas sentadas em círculo na minha grama, de olhos fechados, fazendo sons estranhos. Os vizinhos estavam todos nas janelas observando. Eles não podem ficar aqui. Tenho direito de receber visitas. E está na liminar. Visitas, não acampamentos religiosos. É terapia de grupo prescrita pelo meu médico. Quer ver a receita? Na quarta, ela escalou ainda mais. Trouxe uma televisão nova para o quarto e começou a tocar documentários sobre matadouros no volume máximo. Mesmo com a porta fechada, dava para ouvir os gritos dos animais por toda a casa. Quando reclamei, ela disse que era material educacional necessário para minha recuperação psicológica. Melody, são 2 da manhã. Desculpa, tenho insônia por causa do estresse pós-traumático. Meu médico disse que os documentários ajudam a processar. Quinta de manhã, encontrei minha churrasqueira coberta com um lençol preto e uma placa em memorial às vítimas do Holocausto Animal. Foi a gota d'água. Liguei para Marcos antes mesmo de tomar café. Ela transformou minha churrasqueira em memorial. Tire fotos, muitas fotos. Isso pode ser considerado destruição de propriedade. Não, ela não destruiu nada. Só cobriu e colocou uma placa. Então, tecnicamente ela pode fazer isso? É a área cinzenta.
Mas continua sendo provocação. Naquela tarde, voltei do trabalho e havia uma van de TV local na minha rua. Um repórter estava entrevistando Melody no meu quintal. Ponto forçada a viver em uma casa onde instrumentos de tortura animal são exibidos como troféus, ela estava dizendo. É uma forma de violência psicológica sistemática. Corri para dentro de casa e liguei a TV. Era o noticiário das 5. Uma jovem de Vila Velha está lutando na justiça pelo direito de viver livre da violência alimentar, o repórter narrava. Melody Santos alega que seu ex-companheiro a obriga a conviver com símbolos da morte animal como forma de coerção. Mostraram imagens da churrasqueira coberta, dos adesivos veganos, de Melody chorando artisticamente. É uma situação de violência doméstica não reconhecida, ela disse para a câmera. Ele usa carne como arma psicológica contra mim. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Vizinhos, colegas de trabalho, minha mãe, todos tinham visto a matéria. Filho, que história é essa na TV? Mamãe, é mentira. Ela está fazendo teatro. Mas eles mostraram sua casa, sua churrasqueira. Eu sei, eu sei. É parte da estratégia legal dela. À noite, Marcos apareceu em casa visivelmente irritado. Você viu o noticiário? Vi, todo mundo viu. Isso é péssimo para nosso caso. Agora ela tem opinião pública do lado dela. Pobre menina vegana sendo perseguida pelo namorado carnívoro malvado. O que fazemos? Nada. Qualquer coisa que dissermos vai parecer defensiva. Temos que esperar isso passar. Mas não passou. Na sexta, a matéria foi republicada em blogs veganos. No fim de semana, virou viral no TikTok. Segunda-feira, recebi uma ligação do RH da empresa. Precisamos conversar. A empresa está recebendo ligações sobre você. Que tipo de ligações? Pessoas pedindo seu demissão. Dizem que você é abusivo com mulheres. Isso é ridículo. Talvez seja, mas está afetando nossa imagem. Vamos ter que te colocar em licença administrativa até isso se resolver. Agora estava sem trabalho e pagando pensão para alguém que estava destruindo minha vida publicamente. Terça-noite, Melody trouxe mais gente para casa. Desta vez era um ritual de purificação do quintal. Umas 12 pessoas com velas, cantando coisas sobre limpar a energia da morte. Isso tem que parar, disse quando eles finalmente foram embora, à meia-noite. É minha religião. Você quer violar minha liberdade religiosa? Sua religião não existia há 2 semanas. Pessoas evoluem espiritualmente. Lamento que você seja incapaz de crescer. Na quarta, encontrei ela na minha cozinha filmando um vídeo para o TikTok. Dia 15 vivendo na casa do trauma, ela narrava para o celular. Hoje encontrei mais evidências da obsessão doentia dele com violência animal. Ela estava mostrando minha gaveta de utensílios de churrasco como se fossem instrumentos de tortura. Melody, você não pode filmar dentro da minha casa. Nossa casa, ela a corrigiu. E posso documentar minha experiência de recuperação. Para com isso. Ou o quê? Vai me agredir? Espero que sim, seria ótimo para meu caso. Ela estava gravando nossa conversa. Cada palavra que eu dissesse poderia ser editada e usada contra mim. Subi para meu quarto e tranquei a porta. Minha própria casa havia se tornado uma prisão. Na quinta, Marcos trouxe mais notícias. O investigador que contratamos descobriu algumas coisas. Melody tem histórico de fazer isso. Fazer o quê? Processar ex-namorados. Nos últimos 5 anos, ela processou 3 homens diferentes alegando união instável ou abuso psicológico. E 2 pagaram acordo para se livrar dela. O terceiro perdeu a casa. Senti meu estômago afundar. Como perdeu a casa? Caso parecido com o seu. Ela se mudou, alegou união estável, conseguiu liminar, tornou a vida dele um inferno até ele aceitar vender e dividir o dinheiro. Isso é um esquema. Mas provar vai ser difícil. Ela é inteligente, sempre fica dentro da legalidade técnica. E Mendonça sabe disso? Com certeza. Provavelmente é assim que eles se conheceram. Sexta-noite, Melody organizou uma vigília pelas vítimas do especismo na minha sala. 20 pessoas sentadas no meu sofá, chorando por animais mortos enquanto passavam fotos de matadouros na minha TV. Fiquei trancado no quarto das 7 da noite até as 2 da manhã, ouvindo cânticos e choros dramáticos. Sábado de manhã, encontrei pichações na minha calçada. Assassino de animais mora aqui escrito com giz colorido. Você fez isso? Meus amigos estão revoltados com a situação. Não posso controlar a indignação popular. Apague isso. Não posso apagar a verdade. Domingo, meus pais vieram me visitar e ficaram chocados com o estado da casa.
Adesivos por toda parte, cheiros estranhos de incensos veganos, barulho constante do quarto dela. Filho, isso não pode continuar, minha mãe sussurrou. Estou tentando resolver, mãe. Aquela menina está te destruindo de propósito. Eu sei. Vende essa casa. Pega o que conseguir e recomeça em outro lugar. Não vou deixar ela ganhar. Às vezes perder uma batalha é melhor que perder a guerra. Mas eu não conseguia aceitar. Aquela casa era tudo o que restava da minha avó. Era minha história, minha família. E Melody estava lentamente me expulsando dela. Segunda-feira trouxe uma nova escalada. Acordei com o som de marteladas vindas do quintal. Olhei pela janela e vi Melody construindo alguma coisa com madeira e pregos. Que diabos é isso? Um santuário para as almas dos animais mortos neste quintal, ela respondeu sem parar de martelar. Um espaço sagrado para honrar as vítimas da sua violência culinária. Você não pode construir nada no meu quintal. Posso sim. Tenho direito de uso das áreas comuns e liberdade de expressão religiosa. A estrutura parecia um altar improvisado com fotos de vacas, porcos e galinhas coladas nas madeiras. No centro, ela havia colocado uma placa em memória dos assassinados pela gula humana. Liguei para Marcos, mas ele estava em audiência. Mandei mensagem explicando a situação. À tarde, quando voltei do supermercado, havia uma multidão no meu quintal. Melody estava conduzindo algum tipo de cerimônia religiosa com pelo menos 30 pessoas. Ponto e pedimos perdão pelos crimes cometidos nesta terra sagrada, ela entoava teatralmente. Que as almas dos inocentes encontrem paz apesar da violência que presenciaram aqui. Os vizinhos estavam todos nas janelas. Alguns filmando com celular. Uma senhora de idade passou na calçada e cuspiu no chão olhando para mim com nojo. Entrei em casa e encontrei estranhos usando o meu banheiro, bebendo água da minha cozinha, sentados nos meus móveis. A casa havia se tornado um templo vegano público. Melody, essas pessoas precisam sair. É uma cerimônia religiosa protegida pela Constituição. Na minha propriedade privada. Nossa propriedade. E discriminação religiosa é crime. Terça-feira foi pior ainda. Acordei e encontrei um acampamento no meu quintal. 5 barracas coloridas montadas na grama, com pessoas fazendo café da manhã em fogareiros portáteis. O que é isso agora? Retiro espiritual de 3 dias. Meus irmãos de fé precisam de um espaço seguro para jejuar pela vida animal. Eles não podem acampar aqui. Podem sim. Direito de reunião e liberdade religiosa. Um dos acampantes, um jovem magro com dreadlocks, se aproximou. Cara, a energia negativa que você emana está perturbando nossa conexão com o universo. Saiam da minha propriedade. Propriedade é um conceito capitalista opressor, outro acampante gritou da barraca. A terra pertence a todos os seres. Passei o dia recebendo reclamações dos vizinhos. A dona da casa ao lado ligou 3 vezes reclamando do barulho dos tambores e cânticos. O vizinho dos fundos ameaçou chamar a vigilância sanitária por causa do cheiro de hippie. À noite, Marcos finalmente apareceu, visivelmente exausto. Isso está saindo de controle. Ele disse olhando as barracas. Eles podem ficar aí? Segundo ela, sim. Liberdade religiosa. Vamos pedir uma liminar para restringir as atividades religiosas dela na propriedade. Isso não vai parecer perseguição religiosa? Talvez. Mas é melhor que deixar sua casa virar um acampamento hippie permanente. Na quarta, a situação se complicou ainda mais. Um dos acampantes era menor de idade, uma garota de 16 anos que havia fugido de casa para seguir o caminho da luz vegana. Os pais dela apareceram à tarde, desesperados, exigindo a filha de volta. A garota se recusou a sair e Melody a defendeu como uma alma livre buscando iluminação espiritual. Vocês não entendem, Melody disse aos pais. Ela está passando por um despertar espiritual, forçá-la a voltar seria violência psicológica. Ela tem 16 anos, a mãe gritou. É menor de idade. Idade é só um número. A alma não tem idade. A polícia chegou 1 hora depois. Levaram a garota de volta para os pais, mas não antes dela gritar que eu era um assassino de bebês animais e que ia expor meus crimes na internet. Agora você está envolvendo menores de idade? Perguntei a Melody depois que todos foram embora. Estou oferecendo orientação espiritual para almas perdidas. Você está aliciando crianças. Cuidado com suas palavras. A acusação de aliciamento é crime de calúnia. Quinta-feira trouxe uma nova humilhação. Cheguei do banco e encontrei uma equipe de TV montando equipamentos no meu quintal. Melody estava sendo entrevistada por uma apresentadora de um programa matinal local. Ponto é uma luta diária pela sobrevivência emocional, ela estava dizendo, lágrimas brotando nos olhos na hora certa. Ele usa a carne como instrumento de tortura psicológica, sabendo que cada pedaço representa sofrimento puro.
E como você encontra forças para continuar? A apresentadora perguntou com voz melodramática. Na fé. Na certeza de que estou do lado certo da história. Cada dia que resisto é uma vitória para todos os animais inocentes. Eles filmaram por 2 horas. Entrevistaram vizinhos, mostraram o santuário que ela havia construído, documentaram cada adesivo vegano grudado na minha casa. Quando finalmente foram embora, Marcos ligou. Você viu que vão passar na TV? Eles acabaram de filmar aqui. Não, outra coisa. O Programa Nacional da Tarde vai fazer uma matéria sobre violência alimentar doméstica amanhã. Melody vai ser entrevistada ao vivo. Violência alimentar? É o termo que eles criaram. Usar comida como forma de agressão psicológica. Isso nem existe. Existe agora. Eles estão criando uma categoria nova de abuso. Sexta-noite assisti minha vida sendo destroçada na televisão nacional. Melody apareceu no estúdio vestida de forma simples, contando uma versão completamente distorcida da nossa história. Ele me forçava a assistir enquanto cortava carne crua, ela mentiu descaradamente. Dizia que se eu reclamasse, ia fazer pior. Uma vez trouxe um cordeiro inteiro e fez questão de mostrar a cabeça cortada. Nada disso havia acontecido. Eu nunca trouxe um cordeiro inteiro para casa. Mas ela contava com tanta convicção que até eu comecei a duvidar da minha própria memória. E agora você está sendo obrigada a viver com seu agressor? A apresentadora perguntou. Sim. O sistema judicial ainda não reconhece a violência alimentar como forma de abuso. Mas estou lutando para mudar isso. Que corajosa. E qual sua mensagem para outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação? Não aceitem. Violência alimentar é violência real. Ninguém deveria ser obrigado a conviver com instrumentos de morte animal. O programa teve milhões de visualizações. Meu telefone não parava de tocar, jornalistas querendo entrevista, ativistas me xingando, curiosos perguntando se era tudo verdade. Sábado de manhã, encontrei minha casa pichada. Assassino escrito com tinta vermelha na parede da frente. Fezes de cachorro espalhadas na calçada. Ovos podres atirados nas janelas. Você viu quem fez isso? Perguntei a Melody. A indignação popular é compreensível, ela respondeu com um sorriso. Ações têm consequências. Você mandou fazer isso. Eu estava dormindo. Não posso controlar a revolta espontânea das pessoas. Domingo foi o dia mais estranho até então. Acordei com barulho de música e vozes no quintal. Quando olhei, havia uma festa em andamento. Cerca de 50 pessoas bebendo, comendo comida vegana, dançando na minha grama. Que festa é essa? Celebração da vida animal. Um evento beneficente para arrecadar fundos para santuários de animais resgatados. Na minha casa? Nossa casa. E é para uma causa nobre. Eles haviam montado um palco improvisado no meu quintal. Músicos tocando canções sobre direitos dos animais. Barracas vendendo comida vegana. Até cobrança de entrada, R$ 10 por pessoa. Melody, você está lucrando com uma festa na minha propriedade. Não estou lucrando. Todo o dinheiro vai para os animais. Isso é comércio irregular. É evento beneficente. Totalmente legal. A festa durou até às 2 da manhã. Deixaram um lixo imenso no quintal, pisotearam meu jardim, um bêbado vomitou na minha varanda. Segunda-feira, Marcos apareceu com a pior notícia possível. A audiência foi adiada. Adiada? Por quê? Mendonça pediu mais tempo para reunir provas. O juiz concedeu mais 60 dias. Mais 60 dias disso? É pior. Eles pediram extensão da liminar. Agora você tem que pagar 2.000 por mês de pensão. Por que mais? Alegaram que os custos psicológicos e da situação aumentaram. Terapia intensiva, medicamentos, tratamento especializado. Senti a garganta fechar. Marcos, eu não tenho esse dinheiro. Vai ter que conseguir. Se atrasar o pagamento, eles podem pedir sua prisão por contempt. E se eu vender a casa? Não pode. Está em disputa judicial. Qualquer venda precisa de autorização do juiz e acordo entre as partes. E estava preso. Não podia vender, não podia expulsar Melody, não podia nem viver em paz na minha própria casa. Terça-feira, Melody escalou para um nível completamente novo. Contratou uma empresa de segurança para proteger o santuário animal no quintal. 2 seguranças enormes passaram a ficar de plantão 24 horas, impedindo qualquer um de se aproximar do altar que ela havia construído. Você contratou seguranças para ficar na minha casa? Para proteger o espaço sagrado de vandalismo. Já houve tentativas de profanação. Que tentativas? Você passou perto do santuário ontem.
Isso é uma forma de contaminar a energia sagrada. Eu moro aqui. E eu também. Tenho o direito de proteger meu espaço religioso. Os seguranças não me deixavam nem chegar perto do meu próprio quintal. Quando tentei usar a churrasqueira, um deles me bloqueou. Desculpa, cara. Ordens da patroa. Ninguém pode usar instrumentos de violência animal perto do santuário. Essa é minha churrasqueira na minha casa. Não posso deixar, cara. Ela paga nosso salário. Quarta-feira descobri que Melody havia mudado a fechadura do portão dos fundos. Quando questionei, ela disse que era para controlar o acesso ao espaço sagrado. Melody, você não pode mudar fechaduras. Posso proteger meu ambiente religioso de intrusões hostis. Eu moro aqui. E respeitará minha religião ou enfrentará as consequências legais. Agora eu estava efetivamente banido do meu próprio quintal. 2 seguranças me vigiando, um altar vegano no meio da grama, e eu pagando 2.000 por mês pelo privilégio. À noite, Marcos ligou com mais má notícias. Eles entraram com uma nova petição. Agora o quê? Estão pedindo que você seja removido da casa. Como assim removido? Alegam que sua presença está causando trauma psicológico severo na Melody. Querem uma ordem de restrição te proibindo de entrar na propriedade. Na minha própria casa? Eles argumentam que como existe disputa sobre a propriedade, e como você está causando dano psicológico documentado na requerente, o juiz deveria te afastar temporariamente. Isso é possível? Tecnicamente, sim. Se o juiz entender que há risco para a saúde mental dela. E onde eu vou morar? Problema seu. Mas continua pagando a pensão. Quinta-feira foi o dia em que percebi que estava completamente derrotado. Melody havia transformado minha casa em um circo público, minha reputação estava destruída, eu estava pagando para bancar alguém que me odiava, e agora eles queriam me expulsar de casa. Sentei na varanda olhando os seguranças no meu quintal, ouvindo música vegana tocando alto no quarto dela, vendo vizinhos me olharem com desprezo. Minha vida havia se tornado um pesadelo kafkiano onde a vítima vira vilão e o agressor ganha proteção legal. E o pior, e isso estava apenas começando. Na sexta-feira de manhã, tudo mudou. Acordei com barulho de sirenes na rua. Olhei pela janela e vi 3 carros da polícia, uma ambulância e uma van da Receita Federal estacionados na frente de casa. Marcos estava na calçada conversando com um policial. Corri para fora. O que está acontecendo? Investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, o policial respondeu. A senhorita Melody Santos está sendo presa. Olhei para o quintal e vi Melody algemada, gritando sobre perseguição religiosa enquanto era colocada na viatura. Os seguranças haviam sumido. O santuário estava sendo desmontado por peritos. Marcos, o que diabos está acontecendo? Lembra que eu disse que havia contratado um investigador? Ele descobriu muito mais do que esperávamos. Um agente da Receita se aproximou. O senhor é o proprietário desta residência? Sou. Vamos precisar examinar os registros financeiros relacionados às atividades comerciais ilegais que estavam sendo conduzidas aqui. Atividades comerciais? Marcos me puxou de lado. As festas dela, os eventos beneficentes, o santuário, tudo era esquema de sonegação. Ela arrecadava dinheiro alegando ser para santuários de animais, mas embolsava tudo. Como você descobriu? Nosso investigador seguiu o rastro do dinheiro. Ela movimentou mais de 100 mil reais nos últimos 3 meses. Nada foi declarado, nenhum centavo foi para santuário nenhum. Um perito da Receita saiu de casa carregando caixas de documentos. Encontramos registros detalhados. Ela documentava tudo, entradas, números de participantes, valores arrecadados. Burra da parte dela. E tem mais, Marcos continuou. O investigador também descobriu que ela nunca se divorciou oficialmente do marido anterior. Tecnicamente, ela é casada com outro homem há 5 anos. Minha cabeça rodou. Ela é casada? Bigamia é crime. E isso anula completamente a alegação de união estável com você. Pessoa casada não pode constituir nova união estável. 2 horas depois, a casa estava vazia novamente. A polícia havia levado Melody, os peritos terminaram de catalogar as evidências, e pela primeira vez em semanas, havia silêncio. Ela vai voltar? Não antes do julgamento criminal. E provavelmente vai pegar de 2 a 5 anos. E o processo civil? E extinto. Sem possibilidade de união estável, não há caso. Mendonça já retirou a representação. Passei o resto do dia removendo adesivos veganos e limpando a casa. Era surreal como tudo havia mudado em questão de horas. Na segunda-feira seguinte, Marcos apareceu com mais atualizações. O marido dela deu entrevista ontem. Aparentemente, ela aplicou o mesmo golpe nele há 5 anos.
Só que ele não resistiu, vendeu a casa e dividiu o dinheiro para se livrar dela. E por que eles nunca se divorciaram? Ele não sabia onde ela estava. Ela simplesmente desapareceu com a parte dela do dinheiro. Só agora ele descobriu que ela estava aqui aplicando o mesmo golpe em você. Existem outros? Pelo menos mais 2 que encontramos. Sempre o mesmo padrão: se muda para a casa do namorado pagando aluguel baixo, depois de alguns meses alega união estável, transforma a vida do cara no inferno até ele aceitar um acordo. Quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era a irmã da Melody. Quero me desculpar, ela disse. Eu sabia que tinha algo errado, mas ela me convenceu de que você era realmente abusivo. Como assim? Ela me mostrava fotos editadas, gravações de áudio cortadas fora de contexto. Eu realmente acreditei que você estava maltratando ela. E agora? Agora vi na prisão o tipo de pessoa que ela realmente é. Tentou me convencer a pagar fiança alegando que é tudo perseguição por ser vegana. Você vai pagar? De jeito nenhum. Cansei de ser manipulada por ela. Na quinta, tive outra surpresa. Recebi uma ligação do programa de TV que havia entrevistado Melody. Gostaríamos de fazer uma matéria de retratação, a produtora disse. Fomos enganados e queremos dar sua versão dos fatos. Não estou interessado. Entendo sua posição, mas acho que seria importante para limpar sua imagem pública. Minha imagem já foi limpa. As pessoas que importam sabem a verdade. Recusei todas as entrevistas que me ofereceram nas semanas seguintes. Não queria mais nada relacionado a essa história. Sexta-feira, um mês depois da prisão, Marcos trouxe as últimas novidades. Melody se declarou culpada. Vai pegar 3 anos e meio, mas deve sair em 2 por bom comportamento. E a restituição? Ela vai ter que devolver todo o dinheiro que sonegou. Mais multas e juros. Vai sair da prisão devendo quase 200 mil para a Receita. E para mim? Você pode processar por danos materiais e morais. Com tudo documentado, é vitória garantida. Não quero processar ninguém. Só quero esquecer que isso aconteceu. Marcos sorriu. Entendo. Mas pelo menos aceite isto. Ele me entregou um envelope. O que é? Reembolso da pensão que você pagou. O juiz determinou devolução com correção e juros. Eram quase 10 mil reais. Dinheiro que eu havia pagado para bancar alguém que estava me destruindo. 2 meses depois, minha vida estava finalmente voltando ao normal. Voltei a trabalhar, a empresa pediu desculpas pelo tratamento que me deu. Os vizinhos pararam de me olhar com desprezo, na verdade, alguns vieram se desculpar. Reformei completamente a casa. Pintei todas as paredes, troquei alguns móveis, instalei um sistema de segurança. Queria apagar qualquer vestígio daquela época. A churrasqueira voltou ao lugar de honra no quintal. Fiz questão de inaugurar com um churrasco gigante para a família e amigos. Meu pai trouxe o defumador, minha mãe fez os jalapenos com bacon, e comemos até não aguentar mais. Como você está se sentindo? Minha mãe perguntou enquanto lavávamos a louça. Aliviado. E mais esperto. Vai namorar de novo? Algum dia. Mas da próxima vez vou ser muito mais cuidadoso. 6 meses depois, recebi uma carta da prisão. Era de Melody. Sei que você me odeia, mas preciso dizer que sinto muito. Eu não estava bem quando fiz aquilo com você. Não justifica nada, mas eu realmente acreditava nas coisas que estava fazendo. A terapia aqui me ajudou a entender que tenho sérios problemas psicológicos que nunca tratei direito. Quando sair, vou tentar fazer as pazes com todas as pessoas que machuquei. Incluindo você, se um dia você quiser me ouvir. Rasguei a carta sem terminar de ler. 1 ano depois, estava namorando Sarah, uma veterinária que conheci numa festa de amigos. Ela era vegetariana, mas respeitava minhas escolhas alimentares. Às vezes até comia um hambúrguer quando estávamos juntos. Você já contou para ela sobre a Melody? Marcos perguntou num churrasco em casa. Contei o básico. Ela entendeu. E se a Melody aparecer quando sair da prisão? Tenho ordem de restrição. Se ela chegar perto, vai direto de volta para a cadeia. E se ela não respeitar? Olhei para a churrasqueira nova, para o quintal reformado, para Sarah rindo com minha mãe na cozinha. Então ela vai descobrir que eu também aprendi algumas coisas nessa história. Marcos riu. Como o quê? Como documentar tudo? Como usar o sistema legal a meu favor? Como não ser uma vítima passiva? Virou vingativo? Não vingativo. Apenas preparado. 2 anos se passaram. Sarah e eu nos casamos numa cerimônia pequena no quintal de casa. Fizemos questão de servir um cardápio misto, opções veganas para quem quisesse, mas também um churrasco completo para quem preferisse.
Na lua de mel, Sarah me contou que havia pesquisado sobre Melody antes de aceitar me namorar. Queria ter certeza de que você estava me contando a verdade. E o que você descobriu? Que você foi muito generoso na sua versão da história. Ela fez coisas muito piores do que você me contou. Como o quê? Prefiro não repetir. Só digo que você é um santo por não ter processado ela. 3 anos depois da prisão de Melody, recebi uma ligação de Marcos. Ela saiu da prisão semana passada. E tentou entrar em contato com você. Mandou uma carta para meu escritório pedindo para encaminhar. Jogue fora. Já joguei. Mas achei que você deveria saber. Ela tentou alguma coisa? Não que eu saiba. Mas fique atento. Uma semana depois, vi ela na rua. Estava diferente, mais magra, cabelo curto, roupas simples. Me viu também, mas desviou o olhar e seguiu o caminho. Não senti raiva. Nem medo. Apenas uma indiferença completa, como se estivesse olhando para uma estranha qualquer. Chegando em casa, contei para Sarah. Como você se sentiu? Nada. É como se ela fosse uma pessoa completamente diferente da que me causou tanto problema. Talvez seja mesmo. Prisão muda as pessoas. Ou talvez eu que mudei. Naquela noite, fiz um churrasco só para nós dois. Enquanto os bifes assavam, pensei em como minha vida havia dado uma volta completa. A casa que quase perdi agora era um lar de verdade. A churrasqueira que ela tentou transformar em símbolo de horror agora era onde eu preparava jantares românticos para minha esposa. Em que você está pensando? Sarah perguntou, abraçando por trás. Em como às vezes as piores coisas que acontecem com a gente acabam nos levando para lugares melhores. Você acha que se não tivesse passado por aquilo, estaríamos juntos agora? Provavelmente não. Eu era mais ingênuo, mais passivo. Não teria tido coragem de te abordar numa festa. Então devo agradecer a Melody? Ri. Acho que não precisa ir tão longe. 5 anos depois, nossa filha nasceu. Uma menina linda que Sarah insistiu em chamar de Helena, como minha avó, a dona original da casa. Enquanto montava o berço no que antes era o quarto de hóspedes onde Melody ficou, pensei em como as coisas se resolvem de formas estranhas. O quarto que foi palco de tanto drama agora seria onde nossa filha dormiria. Pintei as paredes de amarelo claro, instalei móveis novos, coloquei cortinas com desenhos de animais da fazenda, vacas, porcos, galinhas. Sarah riu quando viu. Você fez isso de propósito? Talvez. Não vai traumatizar nossa filha com símbolos da indústria da carne? Se ela quiser ser vegetariana quando crescer, vou respeitar. Mas ela vai saber que existem diferentes escolhas na vida. Hoje, 10 anos depois de toda aquela loucura, tenho uma vida que jamais imaginei possível naquela época. Sarah e eu temos 2 filhos agora, Helena e João. A casa está sempre cheia de risadas, barulho de crianças, cheiro de comida caseira. Uso a churrasqueira pelo menos 2 vezes por semana. As crianças adoram me ajudar a assar hambúrgueres e salsichas. Helena, aos 5 anos, já sabe temperar carne e não tem nenhum trauma com isso. Às vezes, quando estou no quintal com a família, lembro daqueles dias terríveis. Parece um pesadelo distante, quase real. Como se tivesse acontecido com outra pessoa. Marcos ainda é meu advogado e amigo. De vez em quando ele me atualiza sobre Melody, aparentemente ela se mudou para outro estado e está trabalhando num call center. Nunca mais tentou contato. Você alguma vez se pergunta como ela está? Sarah me perguntou uma vez. Não. E isso não é por maldade. É porque ela simplesmente não faz mais parte da minha vida. É como se pergunta sobre um colega de escola que você mal se lembra. Mas ela quase destruiu você. Quase. Mas não conseguiu. E no final, eu saí mais forte. A verdade é que aquela experiência me ensinou coisas valiosas. Me ensinou a estabelecer limites, a não aceitar abuso, a documentar tudo, a usar o sistema legal a meu favor quando necessário. Me ensinou que bondade não significa ser passivo, e que às vezes é preciso lutar pelo que é seu. Mas principalmente me ensinou a valorizar o que realmente importa. Uma casa não é apenas um prédio, é um lar que você constrói com as pessoas que ama. Uma churrasqueira não é um instrumento de tortura, é onde você prepara refeições para a família. E relacionamentos não são sobre imposição de vontades, são sobre respeito mútuo e escolhas individuais. Ontem à noite, estava no quintal preparando um churrasco para os vizinhos. Helena me ajudava a temperar a carne enquanto João brincava com os cachorros que adotamos. Sarah organizava as mesas com as outras mães. Olhei ao redor, minha casa, minha família, meus amigos, e percebi que tinha ganhado muito mais do que apenas um processo judicial. Tinha ganhado uma vida de verdade. E no final das contas, essa foi a melhor vingança possível, em ser completamente feliz.
A churrasqueira estava acesa, a carne no ponto, as crianças rindo, minha esposa sorrindo. O quintal cheio de pessoas que eu realmente amava, comendo comida que eu havia preparado com carinho. Era exatamente assim que minha avó teria querido que eu usasse a casa dela. E Melody? Melody era apenas uma memória distante de um tempo em que eu ainda não sabia direito quem eu era ou o que realmente queria da vida. Agora eu sabia. E era isso, em uma vida simples, honesta, rodeado de pessoas boas, num lar que era verdadeiramente meu. O resto era só história.